E vem conferir a crítica do filme Silvio. E eu finalmente assisti o filme Silvio, filme esse que vai contar a história do sequestro do maior apresentador do Brasil, Silvio Santos. Filme esse que eu resolvi não assistir nos cinemas, mas esperei chegar agora em algumas plataformas de streaming para finalmente conseguir consumir o filme. E bom, muita coisa me deixou curioso sobre esse filme. Como que eles iriam tratar o sequestro, como eles iriam tratar a figura do Silvio Santos e também como que seria o Rodrigo Faro fazendo o Silvio Santos. E para mim, todos esses pontos foram muito ruins. O filme não funciona de maneira nenhuma e eu vou explicar o porquê isso acontece aqui. Para mim, quando você pensa hoje em dia em biografia, não é do Silvio que é ruim. De modo geral, quase todas são ruins, tanto as brasileiras como as americanas. E por que eu acredito nisso? Porque hoje em dia, a biografia que fala que vai contar um período da vida de um cantor ou a vida inteira dele, tem muito medo de realmente entrar na carreira da pessoa de verdade. Tem realmente com medo de entrar nos podres da pessoa. Então, por causa disso, eles vão para um lado onde colocam essas figuras como se elas fossem deusas. Então, a partir daí, você não consegue realmente saber o que ele pensava, o que ele não pensava, os seus pontos negativos. Não, é como se fosse um resumo da Wikipédia sobre as biografias. E quando você chega no filme do Silvio, você percebe que parece que é alguém que tinha medo de realmente ir dentro do sequestro, falar sobre o que aconteceu realmente dentro do sequestro. Em vez disso, eles foram para um outro caminho, o caminho de endeusar o Silvio Santos. Então, a partir daí, quando você vê esse filme, o Silvio Santos parece o Superman dentro do filme. Ele é alguém que e um pastor também, porque o Fernando, que está com ele dentro da sala, na hora que ele está dentro de toda a casa, que deixa ele preso, que é o sequestrador, ele conversa com ele fala sobre o passado, ele fala como ele não tem medo de morrer, como ele vai morrer pela sua família, transforma o Silvio Santos ao longo do filme como se ele fosse alguém que não tivesse medo de nada e como ele iria sacrificar tudo pela sua família, porque ele sabe da importância da família. E eu não estou falando que o Silvio Santos não poderia ter feito isso, eu não estou falando que o Silvio Santos não realmente não fez isso no dia do sequestro, mas a forma como o filme mostra é praticamente as pessoas reinventando o que foi aquilo. Então isso incomoda um pouco. A forma como eles não mostram o sequestro, como realmente devia mostrar que a tensão real do Silvio Santos, como ele sentiu longe da família, como ele sentiu que ele poderia morrer a qualquer momento, e transformaram nele como se fosse um pastor. Eu vou negociar por você, ele fala pro Fernando, eu vou fazer tudo por você, se eu morrer, você morre também. Essa ideia de transformar ele como se fosse um pastor de uma igreja, convertendo uma pessoa, me incomoda bastante. É como se você tivesse medo de arranhar a figura do Silvio Santos com coisas que ele poderia ter falado pro assaltante, ou coisas que ele poderia ter ido mais profundo ali na hora de conversar com ele. Então, a partir daí, isso acaba criando uma imagem irreal que já me incomoda bastante. E isso, além disso, você também tem o fator do roteiro. Porque além dessa figura dele não funcionar pra mim, tem algo que também não funciona, que são os diálogos. Existem alguns diálogos que parecem daqueles filmes de autoajuda, frases e também textos inteiros do filme, que parece aquele filme de autoajuda de novo, alguém querendo converter o outro. São frases mal colocadas na boca dos personagens, mal feitas, mal escritas, que realmente não funcionam ao longo do filme. Então esse é o primeiro fator que não funciona pra mim, o Silvio Santos. O Silvio Santos como personagem, o Silvio Santos como ele foi escrito, o Silvio Santos como ele foi entregue dentro do filme, pelo menos nessa parte que envolve mais o Rodrigo Faro, que é a parte dele realmente na parte do sequestro. Porque a gente também tem um ator que faz o Silvio Santos mais jovem. Eu não tô falando da atuação do Rodrigo Faro, mas eu tô falando realmente de como o roteiro trabalhou o personagem como se ele fosse um super-herói. Um roteiro que, inclusive, coloca algumas conveniências de roteiro que incomodam muito. Como, por exemplo, a forma como o Fernando chega na casa, a forma como ele entra, a forma como eles descobrem ele, tudo isso realmente é de incomodar. Outra coisa que incomoda muito no roteiro, além do Silvio, também seria a figura do Fernando. Porque a figura do Fernando, eles ficaram no meio termo de transformar ele num sequestrador, que ele tem dúvida do que ele é, tem dúvida do que ele quer ser, e a partir daí o Silvio vai transformar ele. Então, de novo, ajuda nessa ideia da autoajuda. Não gostei muito de como o personagem foi escrito, não gostei muito de como ele foi trabalhado. De novo, ele é mais funcional no roteiro para transformar o Silvio Santos nesse cara bom do que realmente ser um sequestrador como ele deveria ser. E na hora que entra a polícia, na hora que entra os negociadores, na hora que entra a parte realmente de como vai funcionar, você transforma a polícia de São Paulo como um todo, na pior polícia do mundo. E não que eles forem a pior polícia do mundo em relação ao que eles fazem, mas sim como eles negociam, como eles conversam com o Silvio e como as frases acabam sendo resumidas assim: não podemos deixar ele morrer porque ele é o Silvio Santos. Até
a parte mais importante, que é a parte que o governador realmente vai entrar na negociação, é cortada fora, porque nem o governador, que é um ponto importantíssimo na parte da negociação, pode aparecer, porque ele não pode tirar o brilho do Silvio Santos, pastor, realmente tentando converter aquele sequestrador ali. Então as negociações são muito ruins, a forma como trabalha aquilo é muito mal feito, inclusive, eu acho que se alguém que é profissional da área assistir e falar, é impossível que isso foi na época. Realmente o roteiro parece que estudou muito pouco essa parte. Até a parte do jornalista, que não conseguia chegar perto da casa do Silvio, ver o sequestrador entrando tão fácil. Realmente essa parte fora do Silvio, do sequestrador, incomoda muito. Como os repórteres são representados, como a mídia representou o caso também, não é muito superficial, e mais do que isso, a parte da polícia realmente incomoda. Como eles negociam, como eles conversam e como é completamente superficial. Realmente, nada do filme poderia tirar o brilho do que o Silvio Santos fez naquele dia. Então a partir daí, tudo na sua volta não funciona de maneira nenhuma. Também não funciona outra coisa, que seria o filme, ele é um pouco arrastado na parte dos flashbacks. Quando entra na parte dos flashbacks, você até tem alguns pontos que são os pontos mais interessantes do filme, que é principalmente nos primeiros flashbacks, que você conhece um pouco mais do começo da carreira do Silvio Santos. Mas esses cortes brutos acabam fazendo com que você, que está assistindo o filme, perca um pouco do impacto do sequestro. Você está vendo o sequestro, joga pro flashback, aí volta pro sequestro, joga mais um flashback, e além de ser bizarro a forma como o Silvio conta os flashbacks, que é ele olhando pra baixo e depois conversando com ele, é uma cena que realmente ele olha pra baixo e já fica desesperado porque vai vir mais um flashback. Esses flashbacks nem todos são interessantes, alguns são repetitivos e mais do que isso, alguns flashbacks não deveriam existir no filme. O que aqueles flashbacks compõem naquele sequestro? Nada. Se parar pra pensar, os sequestros que são a melhor parte do filme, não faz sentido. O Silvio Santos contando a sua carreira, a sua biografia para um assaltante. Não faz sentido. Ele olhando para baixo e refletindo sobre a sua ex-mulher, refletindo sobre o melhor momento da sua carreira, as dificuldades que ele passou, isso poderia acontecer, como se fosse a vida passando pelos seus olhos quando ele quase vai morrer. Mas quando você sai disso e você chega no ponto de mostrar um flashback só porque tem que mostrar, só pra mostrar o que foi, não combina com a cena. Então até a melhor coisa do filme é mal colocado. Tem alguns momentos de direção que eu não gosto muito também, em relação a como eles conduzem a cena. De novo, a parte da polícia, a parte de ser algumas quadros muito fechados, ainda mais porque fecha muito na cara do Rodrigo Faro. Eu acho que a maquiagem nem sempre é tão boa como poderia ser, então isso também incomoda bastante. A trilha sonora, ela tenta criar um emocional que também não funciona, então a partir daí é um filme que pra mim não funciona em quase nada, sem ser esses poucos momentos do flashback. E tem um outro fator do filme que tem que ser falado. Eu falei sobre tudo e deixei isso pro ponto final, que seria o Rodrigo Faro de Silvio Santos. Eu acho que ele tentou fazer uma coisa interessante, mas deu completamente errado aqui. O que ele tentou fazer de interessante? Ele tentou fazer com que ele não caísse numa caracterização do personagem. Então falasse de um jeito específico como o Silvio falava, ou criar algumas ideias pra gente não olhar pra ele e virar uma caracterização tão como as pessoas já fazem e tirar o peso do filme. Só que ao mesmo tempo, em alguns momentos ele faz a voz, ele faz o jeito, então ficou muito no meio termo que não funciona. Tem hora que parece que é o Rodrigo Faro fazendo o Silvio Santos e parece que tem alguém que é imitando o Silvio Santos. Pra mim não funcionou muito bem. A maquiagem também incomoda, como eu falei, em alguns pontos, mas o que eu falei, o problema da atuação dele é que ele ficou no meio termo. Tem hora que ele quer representar o Silvio dos palcos e daí ele quer fazer um Silvio Santos mais humano. Eu entendi esse ponto dele, mas não quer dizer que funcionou. Pra mim não funcionou nada bem o Rodrigo Faro como o Silvio Santos, até visualmente como na parte da sua atuação. Outra coisa que eu não gosto do filme, que eu lembrei agora, que eu não podia deixar passar, já que eu falei da caracterização do Silvio Santos, é que o Silvio Santos, por ele ser um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira, ele tem muitos bordões clássicos, e aqui eles fazem algumas frases que é uma vergonha ali absurda, como falar que barras de ouro valem mais do que dinheiro, ou por exemplo, chamar ele de senhor o tempo inteiro, ele fala que o senhor fica na TV, aqui ele é o humano. Essas frases que eles colocam no filme também é muito ruim. Parece que só faltou alguém olhar pra câmera depois de usar uma frase clássica do Silvio Santos e piscar pra tela, pra mostrar como é mal feito, como é ruim. E, de novo, é um filme que a cereja do bolo aqui, eles escolheram um ponto bom, que era contar só o sequestro, e o sequestro não faz importância. O sequestro do Silvio no final do filme, ele é o segundo plano para contar a história do Silvio como um todo. É um filme muito ruim. Concluindo, quer saber mais sobre a carreira do Silvio Santos? Compre uma biografia confiável dele. Quer saber mais sobre o sequestro dele? Procura matérias da época, tanto em jornais como também na TV. Você vai saber muito mais do que esse filme, porque esse filme não consegue representar o sequestro, pela forma como representaram o Silvio Santos, que parece um herói nacional, como mostraram o Fernando sendo alguém que vai ser guiado por ele, com uma polícia que não funciona, como se todo mundo dependesse do Silvio Santos naquele filme. Além disso, o sequestro é jogado de lado para os flashbacks, que apesar de não ser ruim, são flashbacks
que não encaixam na narrativa que o filme se propõe a fazer. É um filme que erra tecnicamente em direção, roteiro e maquiagem. É um filme que não acerta na parte realmente do que ele quer contar, o que ele quer ser, nem ele sabe. E por isso que eu fecho o filme Silvio com uma nota 1 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Silvio? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.